Alô, alô, minha galera, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 39 do Cartas Vivas Podcast. Seja muito bem-vindo, se acomode no seu sofá, né? Pegue o seu melhor fone de ouvido se você estiver voltando do trabalho agora. Não sei em qual situação você tá, mas tudo que nós vamos falar aqui você não pode perder. É sempre imperdível, sempre maravilhoso. Tô aqui novamente na companhia do meu amigo Bilzeira. Isso aí, a gente sempre nos melhores episódios. Sempre. Exatamente. Melhores estruturas. Sempre. Patrocinadores. Top, ele acabou. Lecabô. E mais quem hoje que tá com a gente? Lecabô. O M do desconto, Metaltech. Chama o homem. E também agradecer ao Hanan que manteve essa linguagem aqui. Sim, universal. Galera. Exatamente. É. Hoje ainda não tá aqui, não sei se vai chegar. Não, vai chegar uma hora chega. Uma hora chega. Uma hora chega. Foi tranquilo. Aí, ó. Chegou o Metaltech, cara, que fez toda a estrutura aí de metal, trabalha com alumínio, também metal, faz. De tech. Será que ela sabe? Como é que você fala corretamente? Quiz pra você. Tá bom. Agora. Basculante ou vasculhante? Vasculhante. Errei? Errou. Nossa, é basculhante. É basculante. Basculante. Metaltech ensina A também. Metaltech ensina também pra entendi. você como é que... Exatamente. Entendeu? Metaltech é cultura, Metaltech é metal, alumínio, Tech. é tech. É. Resumindo, você que quer tecnologia metalúrgica, chama a Metaltech para empresas de grandes, médios e pequenos negócios. A gente sempre fala, é importante ressaltar que toda a estrutura da igreja, ela é metálica, tem uma estrutura metálica aqui, e foi oferta em um trabalho da Metaltech, com planejamento, engenharia, enfim. Então eles são mega capacitados, você pode entrar em contato aqui, ó, nesse telefone, tem o Instagram deles também, mas você pode fazer seu orçamento de coisas grandes, coisas pequenas com eles, nossos parceiros de outras igrejas que vêm, tem um projeto, você pode entrar em contato com o Carlos Júnior aqui, fazer seu orçamento, tenho certeza que você vai ser mega abençoado. O outro... FJ Sign, Sempre. que alguém se deu bem nesse podcast, ó, alguém ganhou tem um que ser mimo. bem. Caraca, agora Aí, sim, ó. esse patrocinador é meu favorito. Aí, Desculpa eu ó. vou falar isso, mas Essa caneca é internacional. Nossa, gente. Toda a parte que as pessoas chegam na igreja aqui, né? Tem aquela parte de... Eu ia falar aquela palavra, mas vocês me zoam. De imagem, né? Não gosto da de palavra. Visual. Não vou falar não, que o pessoal me zoa. Parte de imagem, de visualizar aquilo que a gente acredita, né? Tem um nome certo, esqueci isso. Da Eu palavra. falo pra igreja ficar imersiva. Da imersão da pessoa na igreja com CMA, ABC, CVO, Não, é ACM. ACM. Tudo a parte de ACM também, caneca, coisa pra evento, eles também fazem. Cara, é engraçado. Sabe quem saiu daqui com o patrocinador do FJ Sign? Viu o patrocínio do FJ Sign? E levou tudo pra igreja dele? O Rafão. Você lembra do Rafão da sim, Sara? Sim. Então, a igreja inteira dele... Testemunho do jornal, né? Do jornal, sim. Maneiro. Que veio na pré-conferência. Sim, maneiro. Ele levou tudo pra igreja dele, pô. A igreja dele tá toda cheia de parada que é o Felipe que tá fazendo. Top. Olha aí, ó. Você quer patrocinar? Entre em contato aqui com o nosso produtor que tá sempre dando a moral pra gente. Ó, Rodrigo Rodrigues. Você quer comprar imóveis, comprar empada, patrocinar o podcast. Olha aí. Aqui, ó. Só mandar pro homem, que o homem vai estar lá. Meu rapaz de crachá é o homem. Boné e óculos escuro? É o homem. Tênis cano alto, calça? É o homem. É ele. Vai estar sempre lá. Será que ela já precisou? Acho que já. Ela precisou, pô. Precisou? O quê? A gente vai saber hoje. Então, Várias histórias. Mas ela Fica à acionou vontade. eles? Não, acionou outro porque ela é chique. Ah, tá. Então, Carlos Araújo, advogado. Ih, já tá. Agora sim, hein? Que isso? Agora. Virei, já tava na tela. Eles ajudaram na escritura da casa, entre várias coisas aqui da igreja, né? Estão ajudando aí direto. Dá sempre a ajuda, o Carlos Filho, né? Que eu troco mais ideia. Sim. Já me deu umas dicas. Precisou de advogado já na vida, né, Fabio? Já Certamente, precisei. né? Eu, graças Mas não sei se eu escolhi também, agora é Carlos Araújo. Aí, né? Agora, aí sim. Os caras Tá são ajudando a bravos, gente, os caras são ajudando a bravos. gente, ó. Agora já deu uma moral. Não, mas é incrível, eles têm também um Instagram que eles vira e mexe, postam várias coisas interessantes, coisas que eu nem sabia. Teve uma postagem que você não foi no show
para pedir o reembolso, não sabia nem que dava. E aí ele explica lá nessa postagem, que é bem maneiro. No Instagram dele, você pode digitar lá, Carlos Araújo Advogados. Eles dão várias dicas de utilidade do dia a dia. Por exemplo, tem coisas que condomínio, por exemplo, ele tem uma especialidade em condomínio, moradia, que não pode fazer, compra de casa, escriturário, as pessoas não podem fazer, às vezes você não sabe. E aí tem lá um advogado lá fazendo Reels para te ajudar. E você pode contactar eles também nesse telefone que aparece aqui, né? Então eles são excelentes advogados, experiência de mercado de muitos anos. Pode contactá-los. E é isso. Se você quer fazer parte desse podcast, quer nos patrocinar, mande mensagem pro Rodrigo, que é o nosso produtor. Ele vai estar lá à disposição, vai te passar como funciona, tudo certinho, né? Ele não demora para responder, né? Só a mim ele demora. Mas as outras pessoas ele responde rápido, tá bom? E é isso. É isso, né, Bill? Isso aí. Vamos ao Cartas Tank? Vamos. Aí, ó. Faz o pitinho aí. Elevation Pitch. Que isso. Gosto, cara, quando ela mandou essa, tu viu, né? Apresenta ela aí, mano. Tu que... Não, eu? Não, você. Queria uma salva de palmas do estúdio para Fabiola Neves, nossa convidada de hoje. Até as palmas hoje estão meio... O povo tá com fome. As palmas hoje... Desanimado. Sem recompensa. E aí, Fabiola, você tá bem? Tô bem, gente, tô bem. Feliz de estar aqui. Tá nervosa? Cara, nervosa é uma palavra assim que eu não sei se descreve tudo que eu tô sentindo agora. Mas tem nervoso no meio do caminho, com certeza. Que legal, que a gente tá muito feliz de receber você aqui. Fabiola, que muito ocupada. Sim. Recusou convites, né? E agora na sua agenda, depois de retornar de uma viagem internacional... Mudou o dia. Né? Muito importante estar aqui com a gente. Muito feliz de estar com você aqui. A gente se conhece há... Cara, a gente se conheceu em 2017, então tem 7 anos. 7 anos. Isso aí. 7 anos, eu era um menino, né? Eu tinha 17... Não, eu tinha menos 17, pô. Eu não tava nem no ensino médio. Com 17 você não tava no ensino médio ainda? Não, então, tô falando foi antes de 2017. Não, Danilo, você tá viajando. Você já era... Eu lembro que a primeira foto sua que tem no meu celular, cara, é você vendendo docinho. Assim, parecia desnutrido, sabe? Então, aquilo dali... Agora comeu aquilo docinho. dali... Comi docinho pra caramba. Agora comeu Não bastante vendi docinho. nada. Já viu aquele Reels que tem? Já, não fala que Vou vendeu começar a passado. vender aqui, quem faz, acontece, tá? Rapaziada, não deu, docinho bom demais. Muito bom esse, cara. A gente se conheceu em São Gonçalo, cara. Cara, então é isso, então é antes, é verdade. É que eu só tô falando do tempo que a gente tá aqui na igreja no Rio, né? Mas tem São Gonçalo, é tem verdade. A gente se conheceu em São Gonçalo, pô. Verdade, isso aí. São 2015, Gonçalo. então, mais ou menos. Tem muito tempo. Por isso que eu tô falando, não tava no ensino médio, tava entrando. Porque eu lembro que eu ia conversar com você umas paradas, a Fabiola não tinha tato. E ela voando, né, mestrado e tal, e eu ia falar umas paradas meio besteira, ela vinha no cerol. Não gostava muito dela, não. Imagina, né? Do jeito que tu é também, falava cheio de convicção. Cheio de convicção, cheio de verdade. Obrigada, Bill, obrigada por entender. Não conheço. E ela vinha no cerol fininho. Não dava nem... Devia ser muito boa essa conversa. Pô, devia ser, eu com 15 anos. Mas, pô, muito feliz de estar com você aqui. E a gente queria conhecer a tua história, né? A gente resolveu... A gente conversou de trazer você aqui pra falar sobre propósito. Foi até uma conversa que a gente teve, a gente fez isso junto, né? Sim. Eu não lembro exatamente o contexto da conversa, mas foi algo assim que a gente Sim, a gente tava falando um pouco sobre vocação, sobre como isso dialoga ou não com sua profissão, ministério, chamado, essas coisas. Até porque a gente tem muitos jovens aqui na igreja que, tipo assim, o sonho da vida deles é viver muitas das coisas que tu vive. Sim. O sonho dos caras é, tipo, ser mega reconhecido, viajar, tipo... A Fabiola tem uma condição maneira de vida. Então, assim, tem a independência financeira dela. E os caras sonham muito com isso. Eu tava conversando com ela como isso não é tudo, né? Tá longe de ser, na verdade. E aí, a gente queria ter essa conversa pra falar um pouco sobre o como você estar no centro da vontade de Deus é muito mais do que grana, muito mais do que... Sim. De falar sobre a história, né? Porque a tua ida pra São Gonçalo, assim, é totalmente... Mas, enfim, eu quero falar lá atrás... Tá bom. De onde você é, tua família que você vê, tudo isso. Você fica à vontade. Tá, vou tentar resumir, assim, né? Na verdade, não é pra resumir, né? Esqueci. A ideia é o contrário. A ideia é exatamente o contrário. Bom, gente, pra quem não me conhece, né? Eu nasci, cara, em Petrópolis, então nasci na Serra.
Pensa, você sabe que na Serra a galera tem uma educação, assim, né? Tipo, as pessoas... Você bota o pé na faixa de pedestre, tipo, o carro para. Então eu cresci nesse contexto, assim. Cresci numa família de classe média, estudei num colégio cristão. E foi por isso que eu me converti. Na verdade, meus pais me colocaram num colégio cristão porque ele tinha um bom ensino. Só que aí, no meio do caminho, a palavra foi semeada no meu coração e eu me converti, né? Quando o pastor Alexandre fala, por exemplo, da escola que a gente vai ter aqui, pô, eu sei a diferença que essa escola fez na minha vida, né? Então eu me converti, mais ou menos entrando no ensino médio, com muitos desafios. Cara, eu gostava muito de empreender. Vendia muita cola. Ganhava uma grana vendendo cola na escola. Escola de crente. Cara, escola de crente, vendia cola. Não, a galera tinha reunião de oração antes de colar, porque, pô, vai pecar, mas, tipo assim, tu já pede perdão antes. Então tem todo um esquema, né? Sim. Então quando eu me converti... A igreja comprar direto. A igreja que é igualzinho. É igualzinho. Hora antes de pecar. Tinha essa relação. Um abraço aí, você. Então, daí quando eu me converti, assim, tipo, putz, é uma mudança de vida. Na adolescência você tem umas questões que hoje a gente pode dizer que são pequenas aqui, na idade que a gente tem, mas naquela época era super relevante. Por exemplo, se eu fosse reprovado, meu pai ia me meter a mão, né, meu irmão? Desespero, né? Assim. Pegar boletim era um... O negócio não era tão simples assim, o dia do boletim, assinar, né? Exato, cara, exatamente. Então daí eu me converto no ensino médio, só que o colégio que eu estudava pertencia a uma igreja, então eu fui direto para essa igreja, era no mesmo prédio, assim, super perto, né? E aí comecei a ser discipulado, assim, era uma fase que a igreja estava começando a entender sobre discipulado. As igrejas históricas não tinham muito essa visão relacional no início, né? E aí depois a gente viu vários movimentos, eu me converti, já tinha passado um pouco do G12, então já não era muito essa vibe, a gente já tinha uma questão mais de discipulado. E aí eu fui discipulado por uma galera muito com chamado missionário, né? Então eu estava no ensino médio, tentando escolher qual curso que eu ia fazer na universidade. Eu tinha acabado de conhecer Jesus, ou seja, eu queria saber quem eu era em Deus, assim, né? Na minha época, gente, quando eu me converti, tava naquela moda de bandeira na igreja. Vocês lembram disso? Que dançar, era aquelas meninas dançando com umas roupas cheias de bandeira, assim. Aí entrava, parava o culto, entrava a bandeira do Brasil, tipo, a bandeira de vários países que a gente não sabia o que era. Eu não era convertido nessa época, não. Tu não era, mano? Tu era, Danilo? Ah, mas eu lembro... Não, Danilo era, pô. Pô, louvor profético lá com o teu... Não, eu lembro como é que era. O meu pai queria meter aqui bandeira na igreja, né? É verdade, ele queria bandeira. Ao lado do mapa, ele quer botar uma cruz, do outro lado ele quer botar a bandeira de todos os mundos. De todos os países. Não é todos os países, todos os mundos. Todos os mundos, todos os universos. É isso, porque o pastor Alexandre... Sim. O pastor Alexandre foi dessa época, assim. Então, pô, eu me converto, eu tinha que escolher, cara, um curso na universidade e tal, e daí... Tava tentando entender sobre chamado e quem me discipulou era uma galera missionária. Então, pô, óbvio que eu ouvia muito sobre missões, coisas nesse sentido, assim, né? Então, nessa primeira fase, assim, cara, de quando eu me converti e tava morando em Petrópolis ainda, acho que o grande marco foi tentar pensar muito quem eu era. Cara, e eu louvo a Deus, porque eu estudei numa escola cristã e a gente tinha muitos incentivos a pensar a identidade e vocação. Eu lembro que eu tinha aula de religião, parte das aulas de religião era só para falar sobre vocação, por exemplo. Maneiro. E depois, a gente também na igreja, óbvio que no discipulado também acontecia isso, né? A gente tinha testes vocacionais, várias coisas na escola, porque a visão que a escola tinha era que eles precisavam formar profissionais influentes. A ideia de cristianismo que eles tinham era que quanto mais pessoas cristãs relevantes eles levantassem, mais o evangelho do reino se espalharia, né? Maneiro. Então... Tipo, eu com 15 anos lá, o Danilo tava vendendo docinho, eu também tava vendendo docinho na igreja. Mas quando eu tava na escola, a gente tava pensando vocação, assim, né? Então, quando eu me converti, acho que essa era a maior pergunta, assim, cara, quem eu sou e qual é o meu chamado, sabe? Então, tipo, acho que de primeira parte da história é mais ou menos isso, tá ligado? Maneiro porque essa é uma crise que a galera você tá falando que se discutia isso com 15 anos. Às vezes eu vou conversar com gente que tem 30 e ainda é uma questão, assim. E você vê claramente a influência da falta de identidade na pessoa, né? Aquele tipo de gente que bate a cabeça, cada hora faz alguma coisa diferente, porque no fundo não sabe quem é, né? Sim. Não sabe quem é. Cara, isso é muito sério, assim, né? Porque quando você vai por um caminho que não tem a ver com quem você é também, pô, aquilo é chato fazer uma parada, cara, que não tem a ver contigo. Tipo, você não tem ânimo, cara. Você acorda pensando assim, cara, vou fazer um negócio que não faz sentido na sua cabeça aquilo, assim, sabe? E eu lembro de algumas conversas que a gente já teve, assim, sobre algumas pessoas, né? Que a gente tá... Depois a gente vai falar sobre isso, mas a gente tá liderando a igreja já há um bom tempo. E aí chegam algumas pessoas que a gente acaba vendo a clara
A clara falta de firmeza da identidade, sabe? Tu vê que aquela pessoa que ela, assim, ela ama Deus, ela não quer pecar, ela sabe, mas a vida é certinha, assim, sabe? Mas tu vê que ela é muito perdida, mano. Cada hora Deus fala uma coisa. Exato. Tá ligado? Uma hora Deus pra ela tá triste, outra hora Deus pra ela tá rabugento, sabe? Então é muito bizarro isso. E aí você falou que com essa idade você começou a trilhar essa parada e tal. Como é que sai disso pra eu vou fazer tal faculdade e eu vou pra tal área de trabalho, vou fazer isso e tal? Legal. Cara, eu vou revelar a minha idade aqui agora, que eu vou fazer uma afirmação que vocês não... Essa afirmação vocês não têm noção do que é. Que no caso, eu, quando saí do ensino médio, não tinha Enem ainda. Ou melhor, o Enem existia. Mas o Enem não era o que é hoje, de você fazer o Enem pra entrar numa universidade, né? Pelo contrário, você tinha vestibular. Qual era a treta do vestibular? Você tinha que decidir o que você queria fazer muito tempo antes, que você tinha prova específica. Sim. Então você tinha que estudar para uma matéria ou outra matéria, né? Então no terceiro ano foi aquela crise, assim, Deus, tipo assim, cara, o que eu vou fazer? E paralelo a isso tinha um projeto do meu pai, né? Meu pai trabalhou numa multinacional e tal, mas antes disso ele jogava futebol. E inclusive foi por isso que ele foi contratado por essa multinacional e subiu lá dentro, assim, né? Mas eu também era atleta. Então, além da faculdade, ainda tinha que pensar se eu queria ser atleta ou não, assim. Então eu tinha bolsa na escola pra ser atleta, jogava na seleção da minha cidade, depois fui jogar em São Paulo. Então, tipo era assim, handball, joguei handball. Então tinha, para além de escolher a universidade, tinha essa questão de atleta, assim. Só que eu lembro de uma aula de um professor que me marcou, cara, ele era professor de religião. Ele falou assim, gente, pra que serve essa caneta? Aí, tipo, eu, sei lá, no segundo ano do ensino médio, falando que cara chato, 8 horas da manhã, tu já não quer estar lá. Tu quer estar lá, Bill? Com 16 anos tu quer estar lá. Quarta-feira, 8 da manhã. Mas, irmão, tu não quer estar lá. Petrópolis, frio. Tava no fundão, e zumbando a aula. Cara, tu não quer estar lá, o cara mete essa pra mim e fala assim, pô, pra que serve a caneta? Eu falei, cara, pra escrever, cara. Tipo assim, caraca, caraca, pra escrever, cara, e tal, não sei o que. Ele falou assim, pô, mas quem te ensinou isso aí, cara, que serve pra escrever? Eu falei, pô, sei lá, quando eu era nova na escola me falaram que a caneta servia, né, e tal. Ele falou assim, pô, mas se você nunca tivesse usado essa caneta, será que você ia saber que ela servia pra escrever? Eu falei, pô, não sei, talvez não. Se eu nunca tivesse visto aquilo, sabe a criança quando pega a caneta e começa a bater? Ela não sabe que é pra escrever, pô. Aí ele falou assim, cara, a grande questão é que pra você saber pra que um objeto serve, você precisa perguntar pra quem criou ele. Maneiro. E aí eu lembro que a aula tava chata, eu tava morta, dei uma acordada de manhã assim, pô, cara, peraí. Como assim? Amém, né? Meu irmão, como assim eu preciso perguntar pra quem criou essa caneta? Então, acho que a chave pra escolher esse processo de universidade foi assim, cara, eu entendi naquele momento, graças à vida desse professor e da galera que me discipulava no período também, que eu precisava escolher alguma coisa, mas antes eu precisava ouvir Deus. Então eu fui orar. Passei um tempão orando, assim, sabe? E eu tinha algumas opções. Eu tenho um sonho, tipo... Queria muito fazer arquitetura, na época. E aí eu tinha que fazer teste de habilidade específica. Pô, eu vi Irmãos à Obra, né, gente? Eu realmente acho que, tipo assim, tudo é conceito aberto, ilha, e minha mãe tá nessa. Minha mãe se aposentou, gente, tá fazendo lá em casa uma ilha. Tinha que ver ela conversando com o pedreiro, tá ligado? Na casa. Quebra a parede, bota a ilha. O pedreiro, né? Nem o arquiteto, né? Porque ela não tinha dinheiro pra contratar o arquiteto, é o pedreiro. Mas eu cresci assim... Pô, cara, eu cresci assim, então eu falei, quero fazer arquitetura. Só que Deus estava falando comigo sobre chamado missionário. E eu tive algumas aulas de sociologia muito boas, cara. Então eu lembro que quando eu comecei a orar e tal, pô, Deus falou comigo que era pra ir pra fazer ciências sociais, ir pra sociologia, né? Então eu acabei fazendo vestibular pra sociologia e aí a partir disso eu ingressei no curso. E daí me mudei pro Rio. É aqui, nesse momento, quando que eu me mudo pro Rio pra estudar, né? Mas eu lembro claramente, cara, de como eu passei um tempão orando. Sim. Até eu entender que aquilo era o que Deus tinha pra mim. E tem um ponto importante. Que naquela época eu gostava de sociologia, Bill. Pô, mas eu gostava pra caramba de jogar handball também. Eu gostava pra caramba de arquitetura também. E eu acho que esse é um ponto relevante pra gente pensar identidade e vocação. A gente nunca vai gostar de uma coisa só, Sim. cara. Você tem muitas habilidades. Mas, cara, não é só sobre o que você sabe fazer, mas é sobre o que Deus tem e como no plano dele, aquilo que você sabe fazer se encaixa ou não, né? Uhum. Então, acho que o segredo foi, mano, tipo, ouvir Deus, assim, sabe? Sim. Acho que é isso. Eu lembro também uma parada que você falava, assim, que é como a tua antiga igreja, né? Que é a igreja metodista. Catedral Metodista em Petrópolis. Catedral Metodista em Petrópolis. Eles tinham essa parada também de, tipo assim, tu tem uma mega galera lá, tipo... Eu não lembro exatamente a situação, tá?
posso estar viajando, mas, tipo assim, da galera ter vários conselhos, assim, sempre legais pra te dar, no sentido de, tipo assim, é porque era uma galera com grana e todo mundo tinha várias possibilidades. E aí, tipo, eu não lembro se era um líder seu, um discipulador de PG lá, ele falou assim, cara, tem muito disso que você falou, assim, cara, às vezes o que você vai construir tem a ver com o propósito do Senhor e não só com a tua vida, né? Porque a gente pode correr esse risco. Quanto mais grana a gente tem, mais a gente acha que é sobre a gente, tá ligado? Exato, cara. Exatamente. Pô, não, isso é uma parada, assim, cara, que rolava muito na igreja metodista, assim, do tipo, se Deus deu qualquer coisa pra gente, isso tem a ver com o reino dele. E as nossas escolhas não podem ser baseadas só, tipo, naquilo que a gente tá querendo trazer pra gente, né? Precisa ser baseado naquilo que Deus tá querendo fazer, assim. Cara, eu cresci, cara, com uma galera que abandonou uma vida confortável pra viver missões, assim. Tem uma amiga, se ela estiver vendo, né, a Nália, uma amiga próxima que estudou comigo. Os pais dela estavam preparando ela pra ser diplomata. Caramba. Ela falava várias línguas, tal, não sei o que. Eu fiz UF, ela fez Unirio, né? Mas a gente se mudou pro Rio num período parecido, na mesma igreja e tal. Cara, ela tava se preparando pra ser diplomata, meu irmão. Então, tipo assim, maior formação, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que aí, eu acho que virou uma chave no mundo e Deus tinha outra direção, cara. Ela acabou a faculdade, continuou tendo a formação, mas ela foi fazer teologia e virou pastora. Maneiro. E aí, quando ela assumiu a igreja, o primeiro ministério que ela assumiu foi o Kids. E aí ninguém entendeu nada. Mano, você bota um diplomata pra cuidar de criança, cara. Mano, bota um diplomata pra fazer um podcast aqui. 2 diplomatas aqui, entendeu? Fazendo podcast. Sei lá, meu irmão. Faz a parada. Quantas línguas tu fala? Português, besteira. Línguas estranhas. Cara, e botaram ela pra fazer... E ela, tipo assim, cara, começou a trabalhar com kids, assim, sabe? Mas 5 anos depois, hoje eles têm um acampamento só pra kids. Maneiro. Eles levam as crianças pra um retiro. Crianças que não são crentes, tá? Depois, quando as crianças voltam, a família inteira vem. Cara, que irado. Então, só que a gente cresceu com essa ideia de, tipo assim, cara, não é sobre o plano que eu tracei, não é sobre o plano que a minha família traçou, nem é sobre o dinheiro que sustenta a gente. É sobre o que Deus tem. Então, era muito isso, assim, sabe? Irado. E aí você vai lá pra UF em Niterói, né? Morar em Niterói e tal. E aí, mas aí você, tipo... Porque normalmente, o que acontece também nesse período de faculdade? A galera dá uma... Longe dos pais. Mano, 19 anos, tu morar com as tuas amigas... eu vivi Malhação, pô. Tá ligado? Malhação lá, que a galera... Eu nunca vi Malhação. Pô, caraca, eu sou muito velha, cara. Não, Malhação tem até hoje. O problema é que... Tu não gostava? Sei lá, acho que achava que era do diabo. Pô, cara, ninguém gostava de Malhação, gente? Só eu? Obrigado. Luísa se amarrava Malhação. Luísa, não gostava de... Pô. Eu via, tinha lá do Cabeção. Exato, cara. Malhação era famoso, pô. A Vagabanda. É isso aí, a Vagabanda. Com a Marjorie Stiana, não é? Acho que é isso aí. Pô, eu vivi Malhação, mano. Rapaz. Na faculdade. Mas vai lá, faz sua pergunta aí, não vou te atrapalhar, não. Não é pergunta, assim, pra gente desenvolver a ideia. E aí, você tava lá e tal, e aí foi morar sozinha. Como é que foi esse processo de morar sozinha, de ficar longe dos pais, de faculdade, os conselhos que você tem pra dar dessa época? Falo só das coisas boas ou falo tudo? Não, fala tudo. Você falou aqui. Principalmente das ruins. Você falou aqui que não, fala de tudo. As boas a gente já sabe. As boas a gente já sabe, é verdade. Cara, pô, era um sonho realizado, né, mano? Com 18 anos, quem quer morar na casa dos pais? Tem gente que quer. Acabaram de levantar aqui a mão no estúdio e falar que queria. Eu não queria. A única coisa que eu não queria era ter que me sustentar. Mas no caso eu mudei pra morar fora da casa dos meus pais, mas eles continuaram me sustentando. Sim, então, tipo assim, aí é lindão, né? Morar em outra cidade e tal. Então E aí eu fui morar com algumas amigas minhas, assim, né? A gente passou, obviamente, na faculdade no mesmo período, porque a gente tinha a mesma idade. E eu fui morar com elas. Cara, tiveram, tipo assim, a pior coisa pra mim foi menos sair de casa, menos morar com as minhas amigas e, na verdade, começar a estudar muito. Eu acho que essa foi a coisa mais difícil. E uma pergunta que eu realmente não lembro. Aí, quando tu foi pra Niterói, tu mudou de igreja também? Vou falar sobre isso, vou chegar lá. Tá. Mas, não, continuei em Petrópolis, na igreja de Petrópolis. Então, o que aconteceu, cara? Quando eu comecei a estudar muito, o conhecimento, ele é bom, cara, no sentido de que você começa a entender umas paradas. Mas, meu irmão, se tu não tiver com o coração no lugar certo, você se torna muito orgulhoso, né? É a palavra do meu pai domingo de manhã. Ele falou sobre ter o coração no lugar correto.
Cara, e eu acho que eu me perdi nesse rolê aí. Eu comecei a estudar muito sobre sociedade, muito sobre cultura, e eu comecei a achar, cara, que eu conseguiria entender e resolver todas as paradas, assim, do tipo assim, cara, agora, pô, primeiro, sou nova, eu passei numa universidade muito boa, minha vida tá voando e tal, mano, daqui a pouco, se eu ficar crente mesmo, eu tô quase perto de Deus, pô. E é isso. E agora, e é isso, entendeu? E é isso, e a parada vai bombar, assim. Então, cara, eu acho que isso foi muito ruim pra mim, inclusive pra mim, foi essa a primeira questão, assim, pra Deus ter me trazido pra Igreja Cartas Vivas, e a gente volta nisso, assim, sabe? Mas um conselho, cara, eu acho que toda vez que a gente tá galgando coisas novas, cara, a gente tem que guardar o nosso coração no lugar certo, assim, sabe? Porque o dinheiro pode tomar o nosso coração, o orgulho pode tomar o nosso coração, tá ligado? Tipo, muita coisa pode tomar o nosso coração, assim. Então, acho que esse é o lado ruim do rolê que aconteceu comigo na universidade. Agora, teve uma parada boa. Que eu tinha uma formação muito voltada pro discipulado, né? Sempre, né? Lá na igreja que eu fazia parte. Então, eu entrei na universidade, a gente abriu um PG lá, pô. Entendi. Então, a gente pegou uma galera que tinha outras igrejas em outras cidades e estavam morando agora numa cidade nova, não tinha uma igreja nova ainda, e a gente juntou, a gente tinha o que... Vocês ficam brincando aí que o Dunamis faz? Ó, orgulho de novo. A gente fazia lá e tal, não sei o que. Esses caras são fracos. Fabiola começou o pó. Eu que liguei lá pro Theo Reais, pastor Theo, falei, pô, o que eu fiz aqui deu certo, hein? Tô brincando. Mas, cara, a gente tinha um PG, cara, e era reconfortante, assim. Sabe, você tá num ambiente que parecia, pô, nada a ver com aquilo que tu acredita, muita parada rolando. E aí, um dia, à noite, você chegar e se reconectar com aquilo tudo e falar, cara, não, mano, eu sei de onde vem a minha fé, eu sei por que eu tô aqui, eu sei quem Deus é, eu sei quem Deus me falou que eu sou, sabe? Então, a gente tinha um PG lá e isso era muito legal, assim, sabe? Mas, cara, acho que essa foi a melhor parte, o PG. A pior parte foi essa questão do orgulho. Mas, meu irmão, eu fui muito feliz na universidade, cara. Fui muito feliz. Pô, peguei uma fase da universidade que tinha vários congressos. Bill, eu viajava muito. Que maneiro. Meu irmão, tem um congresso não sei aonde. Se tu fizer um artigo, tu vai. Eu tirava o artigo de não sei aonde. 2 dias que você faz o artigo. Vou fazer, pô. Claro que eu lembro um dia que eu tava na universidade, os caras falaram assim, vai ter um congresso. Eu falei, pô, tô enrolada, não dá tempo. Eles, pô, é no Maranhão. Meu irmão, veio Lençóis Maranhenses assim na minha cabeça. Falei, dá tempo sim. O que eu tenho que escrever? Escrevi e meti o pé pro Maranhão. Então foi um tempo, cara, na universidade, onde Deus começou Tu viveu a parada cara, de verdade, né? Vivi mesmo, assim. Porque tem uma coisa da UF que é diferente da UFRJ. O Rio de Janeiro é muito grande, né, mano? Então a galera mora em vários bairros. A UF, a galera se muda pra Niterói. Então meio que tu é vizinho da galera que tu estuda, assim. A galera começa a morar em Niterói. Entendi. Então tá ligado aquela parada dos Estados Unidos, assim, que todo mundo mora perto? Sim. Cara, tinha amigos meus que moravam no meu prédio. Então, tipo assim, rolava isso, sabe? Meio que isso, assim. Maneiro. E... Não, pô, maneiro. Fala aí, mano. Cara, isso aí é bem louco. Você falou do conhecimento, eu lembrei, eu devia ter o quê? Uns 15 anos. Né? Um amigo meu já era neuro, né? E a gente teve um culto sobre cada um entregar algo que podia te roubar de Deus. E ele entregou um livro, né? Aí na época, pô, o maluco entregando um livro. Aí ele falou que era, conhecimento e tal. Cara, e você falando isso, eu lembrei que, tipo, hoje ele tá perdido, sabe? Tipo, separou, tal, mas, pô, o maluco viajando pra vários países, mas, cara, conhecimento. E me impactou muito isso, cara, que eu vi com várias pessoas que eu conheço que deram muito certo, pela inteligência, cara, se perderam, assim, violentamente. A gente tava falando esses dias, cara, sobre uma galera aqui da igreja mesmo, assim, que tem um grande amigo, enfim, conhecido nosso, que a história dele é o seguinte, ele que era pobre, mano, morava aqui, pô, passava dificuldade e tal, só que ele sempre foi muito inteligente. E aí tu vê, mano, claramente a operação do orgulho, tá ligado? Sim. Porque você, desse moleque, assim, que tem um bom coração, dedicado ao Senhor. Eu lembro dele falar diversas vezes comigo, assim, Danilo, cara, eu oro pra que, mesmo que a gente enriqueça, nada tire a gente do lugar onde o Senhor, sabe, nos plantou, enfim. E aí, tipo, tu vê, tipo assim, anos depois, exatamente a construção da história. O moleque conseguiu uma formação, conseguiu uma carreira e abandonou todo o resto, tá ligado? E aí, a pregação do pastor Alexandre, ele fala sobre isso. Você ter o coração no lugar errado, você pode ter o coração em vários lugares, né? Tem gente que tem o coração no cérebro.
que tudo é racional e passa pelo seu conhecimento. Então você mede suas ações, suas escolhas pelo conhecimento. Sim. Mas a fé, em alguns momentos, ela não é racional, tá ligado? E você vai tomar atitudes, a gente pode até falar sobre isso lá na frente, sobre atitudes que a gente tem que tomar na nossa vida, tipo assim, racionalmente não faz sentido. Nenhum. Tá ligado? Total. Sim. Primeiro exemplo disso, tava saindo da faculdade, acabando a faculdade, Deus falou comigo que eu precisava estar perto de uma igreja. Você perguntou, né, se eu ainda era da igreja em Petrópolis, eu ainda era, mas, pô, tu só ir no final de semana, cara, é ruim, né? Tipo, eu não tinha mais tinha cargo lá na igreja? Não, nesse período eu tava só à frente de uma célula. A célula que a gente abriu lá em Niterói contava como célula da minha igreja. Ah, entendi. Mas eu já tinha saído da... Mentira, cara, não. Tava ajudando na liderança dos jovens ainda. Eu saí depois, no meio do caminho. Mas tava na liderança dos jovens. E a igreja tava passando por uma grande transição na época, enfim. Mas, cara, e eu lembro que no final da faculdade, assim, eu percebi, cara, Deus começou a falar comigo que eu precisava caminhar com uma igreja. E daí eu, no meu orgulho, na minha razão, comecei a procurar igrejas. Mano, visitei várias igrejas iradas. Uma galera bolada, mano, viu? Uma galera inteligente. Pessoal bonito, né? Mano, uma galera bonita, inteligente, tá, não sei o que, não sei o que. A pele dos caras, mano, diferente. Não, a parada... Foi cair aonde? Não. Cara, uma galera, tipo assim, bolada. Lembro que eu fui numa igreja, cara, de um cara hoje, mano, que é tipo... Pode falar o nome, mas não vai assistir, não. Estudioso em... É verdade. Em teologia negra, mano, com pós lá, eu acho que é Harvard que ele estuda. E, tipo assim, esse cara era o cara que eu sentava, tipo, pra trocar uma ideia, assim, sabe? Lembro, tipo... Então, era muito maneiro. Eu falei, mano, tô achando uma igreja. Só que eu orava. Alguém me ensinou a orar um dia. Droga, tô brincando. Alguém um dia me ensinou a orar. Então, cara, eu orando, procurando essas igrejas, falando, cara, é agora, eu vou encontrar minha igreja. Cara, eu orando um dia... Pô, Deus falou comigo de uma igreja em São Gonçalo. Eu falei, não, mano, São Gonçalo. Tava lá em Caraí. Caraca, tava lá em Caraí, cara. Pô, morar, tá de bobeira, né, mano? Tipo assim, São Gonçalo não. Aí foi, morando em Niterói há anos, foi a primeira vez que eu fui em São Gonçalo. Vocês têm noção? Primeira vez. Obrigada. Cara, obrigada. Eu fui parar lá no... É Culubandê que era? Não, era Laranjal. Laranjal. Qual o nome? Mano, Laranjal. Top, tá? Peguei um busão cheio. Aí eu vi que tinha uma galera sentada no chão, eu fui sentar no chão. Eu não sabia que tinha lugar pra você sentar no ônibus, porque eu sentei em cima de um lugar que esquentou, mano. Começou a ficar quente. Caraca, meu irmão, foi o caos, um calor. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Chego lá numa igreja, não tinha luz na rua meio estranha. Eu cheguei assim à noite, culto à noite e tal. Aí lá uma plaquinha, Igreja Cartas Vivas. Mano, mas era... Sem brincadeira, mano, era esquisito. Cara, tu tá entendendo? Era um lugar Não tinha galera ainda que desenhava. Cara, Cartas Vivas. Cara... Lugar ermo, assim, uma casa. Era uma casa. Literalmente uma casa. Igreja Cartas Vivas. Não tem foto disso não, cara. Pô, não sei, acho que não, mano. Não tinha luz, pô. O flash não era bom. Você não tá entendendo. Não rolava. Nem câmera tinha. Não tinha celular, era a Fabiola. Cara, não, então, por que eu fui pra lá, né? Porque a Fernanda tinha conhecido a igreja, ela tinha ido lá algumas vezes. Aí um dia eu fui encontrar com ela lá pra conhecer a igreja também. A Fernanda era da mesma igreja que eu, lá em Petrópolis, e a gente morava junto. Porque a gente fez graduação no mesmo tempo. A Fernanda líder do Ministério de Missões aqui da igreja. Esposa do Vander, né? Isso aí. Então, aí eu fui parar nessa igreja, cara. Cheguei. Se eu achava estranho o lugar, meu irmão, a igreja eu achei mais estranha ainda. Porque eu vim de uma igreja tradicional, a galera falando baixo. Sabe? Falando certo. Falando chegou problema, chegou. Falando um português certo e baixo. Eu cheguei na igreja lá, a galera gritando, meu irmão. Falando umas paradas estranhas e tal. Segundo o pastor Alexandre, eu não tive Abri um fé. parêntese aqui, você contou a história. Pô, cara, o cara veio falar comigo, chegou e falou assim, ó. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. É complicado. Cara, é complicado, né? Não, tipo assim, Deus, cara. A cabeça da Fabiola. Mano, tu tem que quebrar teu orgulho. Aí, mas segundo o pastor Alexandre, eu não tive fé mesmo. Fui uma vez e não voltei mais, pô. Falei, não, olha, tudo tem um limite. Mais não, vai dar não. Tô cansadão. Cara, Fernanda ligando, ela. Não. Ih, tá doido. Vou pra Petrópolis fim de semana, amiga. Tchau. Então, tipo assim, cara, foi... Aí eu conheci essa igreja e tal, doidona, não gostei. E não voltei mesmo, não voltei. Só que Deus tava falando comigo, cara, que eu precisava achar uma igreja. Cara, eu orando, cara, orando. Nesse meio tempo, a igreja mudou pra Cascadura, né? Aqui, deixou lá, em São Gonçalo, aconteceram várias coisas. Isso, Valqueire. Foi pro Valqueire logo depois de Cascadura, não foi isso? Logo depois de Cascadura. Então, cara, depois de eu resistir um tempão em Deus, assim, eu falei, cara, quer saber, meu irmão? Vou lá. Beleza, vou lá, tudo bem. Descobri qual ônibus que vinha pra cá, vamos lá. Cheguei.
E aí a igreja era num lugar, pô, em Cascadura era muito melhor do que era lá no Laranjal. Mano, tinha comparação, tinha luz, pô, ônibus passando. Tipo assim, tava tranquilo, né? Tinha via, eu conseguia chegar. Eu não achava que eu ia morrer no caminho. Então, tipo assim, foi tranquilo, né? E daí, cara, pra fechar essa história, por que eu tô contando isso tudo, cara? Porque eu acho que essa vinda pra Igreja Cartas Vivas, eu não sei contar quantas coisas eu aprendi aqui com os nossos pastores, com a liderança, com a convivência com os irmãos, assim, sabe? Mas eu acho que a primeira grande coisa que o Senhor tratou no meu coração, e eu acho que é essa grande coisa que me permite estar nos lugares que eu tô hoje, foi justamente essa questão do orgulho, assim, sabe? No sentido de que, cara, tudo que Deus colocou na minha mão é muito relevante. Lindo por isso. Que bom que eu estudei numa boa universidade. Que bom que eu tive uma boa formação. Que bom que eu encontrei com tanta gente que é relevante no mundo hoje. Mas, cara, o Evangelho de Deus, como diz lá em Coríntios, é poder de Deus. E o poder de Deus está com todas as pessoas, em todos os lugares. Sim. Da forma como Deus quiser. Então, o que era confuso na minha cabeça? Racionalmente falando, aquilo ali não fazia sentido. Mas, meu irmão, eu não podia negar que Deus estava ali. E a minha escolha era, eu quero manter a minha razão, ou aquilo que eu acho bom, ou eu quero me entregar pro Senhor. Tem um preço? Pô, tem muito preço. E é engraçado que esse texto que você falou, a construção cara, tem pessoas que estão buscando sabedoria. Tem gente que está buscando conhecimento. E eu imagino que você chegar numa igreja lá, que os caras estão falando de uma parada que... Tô usando o exemplo do cara da teologia negra, que eu não sei quem é, mas vou usar essa parada. Que mexe contigo. Porque, pô, razão social, quem você é. Total. Série de paradas. Aquilo, racionalmente, você pode achar que Deus é aquilo. Deus se comunica naquela razão, naquela sabedoria. Você pode achar que Deus está em lugares que estão visualmente funcionando. Total. Você chega numa igreja, igual a gente tá falando aqui do Dunamis, né? Cara, tudo dá certo. Não. Pô, tá Danilo, eu peguei o boom da Lagoinha. Todos os meus amigos que eram crentes foram pra Lagoinha, Niterói. Sim. Peguei esse boom aí lá, entendeu? Então, assim, racionalmente, sabe? Mas a ideia do que é o evangelho, a ideia do que é Existem algumas formas de você identificar. O Hanan fala muito sobre isso. O que é uma igreja verdadeira e o que é uma igreja falsa. Mas o que o apóstolo Paulo tá dizendo cara, é visível quando você tem um lugar que tem Deus onde não tem Deus. Sim. Porque onde não tem Deus tem um homem. Tá ligado? É verdade. Qualquer lugar que não tenha Deus, lá vai ter o homem. É verdade. E aí você vai ter estruturas do homem para o homem. Então o que fala o homem e tal. Tanto que assim, a gente aqui na igreja, até deixar isso claro pessoal. Vocês são adeptos da teologia X, teologia negra, teologia tal, teologia Y. A gente acredita que o evangelho de Cristo ele é suficiente. Eu não preciso fazer um outro evangelho para adotar nenhum tipo de outra fala. O evangelho vai ser suficiente para qualquer pessoa. Ele não tem distinção de raça, não tem distinção de gênero, não tem distinção de cor. O evangelho é suficiente e pleno para qualquer pessoa. A grande questão é, onde você está, prega o evangelho? Onde você está, vive o evangelho? Onde você está, respira o evangelho? Porque essa que vai ser a grande questão, né? Mas enfim, não quero... Só pra... Tem uma frase, eu não sei de quem é, talvez vocês saibam, que falou assim, se o espírito fosse tirado das igrejas, muitas igrejas continuariam com o mesmo culto. Billy Graham. Aí, ó. Sempre o Billy. Sempre o Billy, né? O pastor agora aqui, só pra... Tira. Pô, continua aí com... Não, cara, da história da... Pô, não, mas isso, cara, isso é muito maneiro que tu tá falando, porque é real isso, assim, sabe? Tipo assim, tem, como o Bill falou, né? Às vezes, cara, tem algumas estruturas que racionalmente falando, você olha e fala assim, cara, que parada incrível. E algumas têm Deus, amém por isso. Outras não têm Deus, assim, sabe? E para além disso, de lugares que tem Deus ou não tem Deus, assim, cara, Deus chama a gente para um lugar específico, uma comunidade específica, assim, sabe? Eu acredito que tem muita gente fazendo coisas incríveis ao redor do Rio de Janeiro, mas Deus me deu uma direção de vir pra Igreja Cartas Vivas, né? Então, só que, cara, isso foi um tiro no meu orgulho, mano. Mas assim, um tiro. E eu achei que era só ser da Igreja Cartas Vivas, mas não. Eu lembro que, cara, eu lembro até hoje, Deus falou comigo assim, nossa, você precisa aprender a ser pastoreada. Aí eu já tava gostando da igreja, já achava a igreja legal e tal. Aí eu falei, que bom, cara, achei um lugar pra ser pastoreado, maravilhoso, é isso que eu quero pra minha vida. Aí né, começa o problema. Mano, aí eu falei assim, que lindo, cara, é isso. Poxa, pastora Alexandre e pastora Patrícia vão ser meus pastores, maravilhoso. Quando vocês quiserem, eu venho pra cá, pra Cascadura e tal.
E aí Deus falou comigo, não, mas ó, pra você ser pastoreado, você precisa caminhar mais perto. Aí eu, beleza, o que eu preciso fazer pra caminhar mais perto? Até o dia, mano, que Deus falou comigo que eu precisava morar mais perto da igreja. Engasgou. Pode engasgar, Danilo. Não, eu não quero rir dessa parte. Pode falar. Não, cara. Tipo assim, até o dia que Deus falou comigo, cara, que eu precisava morar mais perto da igreja, morar mais perto dos meus pastores, assim, né? E eu vou te falar, o dia que Deus falou isso comigo, eu não tava muito mal. Porque eu não sabia a realidade. Cara, Deus tinha me dado uma palavra, eu tava muito feliz. Sim. Falei assim, cara, é isso. Eu vou viver isso, cara. Deus tá falando comigo, vou me movimentar nessa direção. Mas, Bill, era sair completamente da minha zona de conforto, cara. Você imagina, isso era 2017. Eu tinha acabado a graduação, eu tinha acabado de voltar pro Brasil do intercâmbio. Eu tinha acabado a graduação e tinha passado no mestrado. Eu achei, mano, que o próximo lugar era Londres, pô. Uhum. Na minha cabeça é assim, ó, agora vai voar, o Senhor vai me enviar. Pô, e o Senhor me enviou, só que me enviou pra Bento Ribeiro. Que isso. Irmão, tem 15 graus de diferença. Da feira de Bento Ribeiro. Tem noção do que é isso? Um peixinho na porta. Mano, é muito quente, onde ela morou é muito quente. Cara, tem uns 30 graus de diferença entre Londres e Bento Ribeiro, meu irmão. Tipo assim, só isso, entendeu? Isso é uma parada legal de você falar depois, dos convites que você teve. Ah, legal. Pra ir pra São Paulo, você tem direto. Pra ir pra outros países, tal. E disse, não, vou ficar Bento Ribeiro, pô. aqui. É, sim. Cara, putz, várias vezes. Gente, mas já foi... Graças a Deus pelos sims do Senhor na minha vida, mas já foi um monte de não, cara. E muito não, cara, que... Não é que a porta fecha. A porta tá aberta, é que Deus fala comigo que não, assim. Eu acho que quando a porta fecha é mais fácil. É. Fechou, pô. De boa. Não deu certo. Que bom, o Senhor não quis. Agora a porta tá aberta e você pegar a tua mãozinha e falar assim, ó, vamos fechar, é mais difícil, né? Isso começou na graduação, quando eu mantive um bom CR, uma boa média, pra poder fazer um intercâmbio. Meu pai tava sem grana, eu sabia que ele não ia conseguir pagar o intercâmbio. Então eu mantive uma boa média pra fazer o intercâmbio. Chegou a minha vez, tava tudo certo, era Barcelona, na época. Barcelona ou Madrid, não lembro. E, cara, vou tentar o processo seletivo, minha nota tá boa, vi a universidade, nananana. Cara, tudo certo pra eu dizer pra eles que eu ia começar o preparativo, e aí Deus falou comigo, não é tempo de você ir. E aí eu não entendi por quê, não fazia sentido nenhum aquilo, assim, sabe? E eu só falei, beleza, não. Com muito ranger de dente, tá, gente? Eu tô falando aqui, descrevendo como se eu não tivesse chorado. Chorei, gritei, esperneei, mas pelo menos disse não, assim, né? Sabe Obedeceu, tá bom. Aquela narrativa bíblica? Tem uma galera que fala assim e depois não obedece. Tem uma galera que reclama, mas depois obedece. Reclama mais fácil. Eu sou o bonde que reclamo muito, mas ontem na confraternização dos jovens eu reclamei, mas eu fui. Eu reclamei a vida inteira, mas eu tava lá. Teve outras pessoas aí que também que reclamaram e foram. Reclamamos, mas fomos. Então é meio isso. Então aquele foi o primeiro, cara. E depois aconteceram várias paradas, assim, sabe? Esse intercâmbio foi mas depois o Senhor abriu uma porta, foi super legal, assim. E eu acabei passando um tempo na África do Sul. Antes eu ia pra Barcelona, mas acabei passando um tempo na África do Sul. E hoje eu entendo, cara, que foi muito melhor a África do Sul. Porque foi uma cura pra minha alma lidar com o contexto negro, assim. Mudou muita coisa dentro de mim, assim, sabe? Muita coisa. Então isso foi muito legal. Eu lembro que durante a pandemia aconteceu a mesma coisa, porque... Vou voltar a história um pouco só pra gente não se perder. Então mudei pra Bento Ribeiro, né? Tá tudo certo, então vou viver um tempo em Bento Ribeiro. Cara, meu irmão, tudo pra mim em Bento Ribeiro era ruim. Mas não é porque Bento Ribeiro é ruim. Também é. Não é porque é ruim. É ótimo, para. Não é por isso. Mas é porque, cara, era tudo... Eu tinha que me adaptar a todo... Era tudo novo. Eu nunca tinha vivido nada daquilo. Eu demorava agora 40 minutos pra chegar no trabalho. Cara, eu tenho uma história de humilhação, gente. Era meu... Amanhã é meu aniversário, viu? Cara, era meu aniversário. Aí eu, peguei um bolinho pra levar pro meu trabalho. Cadê lecador? Aí eu... Peguei um bolinho pra levar pro meu trabalho pra comemorar meu aniversário. Eu morava em Bento Ribeiro. E trabalhava na ilha. Eu tinha que pegar o BRT. Aí, muito bom. Mano, fui eu com meu bolinho de manhã. Cheguei mais cedo pra ir sentada. Porque, é meu bolo, pô. Eu vou sentada. Danilo, hoje eu vou sentada. Eu tinha decidido que eu ia sentada. Saí cedo com meu bolinho e tal, não sei o que. Mano, cheguei na fila, Bill. Tinha 2 pessoas na minha frente. Com certeza eu ia sentada. Do nada. Tiro na serrinha. Mas muito tiro. Cara, a galera começou descendo, correndo assim. Aí eu pensei, cara, se eu descer... Eu vou perder meu lugar, não vou descer não. Essa humilhação. Mentira. Mano, eu joguei o bolo, me joguei.
Cara, fico geral descendo e eu deitado no BRT no chão com o bolinho, assim. Eu falei, não, eu vou levar meu bolo, nem que seja com uma bala, eu vou levar meu bolo. Cara, eu vou comemorar meu aniversário, cara. Que raiva, mano. Mas era tipo assim, eu nunca tinha passado por um tiroteio. Parece, tipo, talvez não seja tão assim pra algumas pessoas, mas pra mim era tipo assim. Pra mim também não é tão. Pra mim é tipo assim. Ninguém gosta. Cara, aonde eu vim parar, assim, sabe? Então, cara, tudo era um desafio, sabe? A coisa, tipo, o transporte público era um desafio. Não poder chegar em casa tarde era um desafio, porque era perigoso onde eu tava morando, sabe? A rotina de igreja também era um desafio, porque a gente tava numa fase de muito mais construção do que é hoje, né? Eu tinha vindo de uma igreja, de uma catedral. Para já tudo feito, né? Mano, tudo funcionava. Mas assim, tudo funcionava há séculos. Então, cara, era tudo novo, assim, sabe? Era parada, tem que fazer alguma coisa em missões. Quando eu tava à frente de missões com a Fernanda e com a Sara. Caraca, cara, tipo assim, a gente tem que começar colocando um tijolo, sabe? Era tudo muito no início, algumas coisas, assim. Então, isso também era um desafio, sabe? Mas, cara, eu lembro até hoje, acho que pra fechar essa parte da história, um grande marco pra pensar em como o meu orgulho foi quebrado. Eu lembro um dia que eu tava em casa e pensei, eu tava no mestrado, então tinha que escrever alguns artigos pro mestrado. E só que eu parei de escrever o artigo e fui lá pra casa do Danilo, na época, né? Pra casa do pastor Alexandre. Porque eu tinha acertado com ele que a gente ia começar a escrever o primeiro livro. E a gente tava escrevendo o livro, né? E tal. Aí a gente escreveu o livro da seguinte maneira, tá, gente? Eu gravava o pastor Alexandre falando. Depois eu transcrevia aquilo, ajeitava o texto e mandava pra ele revisar. Porque hoje o pastor Alexandre tem uma disciplina pra escrever glórias ao Senhor Jesus. Muita oração, assim. Mas na época a gente tinha que empurrar, pastor, vamos escrever um livro. E aí eu lembro do Espírito Santo falando comigo, cara, agora as coisas estão começando a mudar. Porque ao invés de escrever o seu livro, agora você tá tranquilo e feliz de escrever o livro de outra pessoa. Isso é maneiro. Porque, na minha visão, o que o Rio de Janeiro precisava não era, naquele momento, ou daquela forma, não era o meu conhecimento, era aquilo que o pastor Alexandre carrega. Então, o que eu vou fazer? Me colocar debaixo disso e potencializar aquilo que ele carrega. Porque isso expande o reino. Sim. Irmão. Mas esse é o entendimento, velho. Esse aí. As pessoas, às vezes, elas pensam muito no prazer de executar as coisas, sabe? Aí vão vivendo, por exemplo, tem a igreja local, aí surge um evento no outro que é um mês de evento, todo dia a pessoa vai toda animada. E aqui tem um final de semana, não consegue. Porque não consegue, sabe? Às vezes não sente aquela dopamina, porque tá sempre com as mesmas pessoas, a constância. Mas aí vai pra um lugar novo, algo novo, aí fica animadão, aí vem pra cá, um final de semana, ai, tô morto. E cara, esse entendimento aí que você teve, o Espírito Santo tem falado muito comigo, sabe? Servir a igreja local. Sim, cara. Porque é isso, sabe? Não é sobre mim. O que Deus depositou é pra servir, então... Sim, cara. Eu não tenho nada. Tipo, se ele te deu algo, foi o que você falou no início, só nos outras palavras. O que ele te deu não é pra você, é pra você dar. Exato, cara. Então eu peço, Deus, o que você quer me dar pra eu poder abençoar as pessoas que estão perto de mim? Porque hoje eu ajudo um pouco nos adolescentes e eu oro, Deus, me dá o que eles precisam, porque se for só pra mim não tem significado. Cara, sim, cara, e isso que você falou pra mim é bizarro, isso é irado demais. Mano, maneiro, porque a gente fala sobre vida orgânica da igreja e as pessoas acham que são só programações, né? Sim. Eu lembro que antigamente, nessa época que a Fabiola tá falando, cara, era tipo, todo dia tinha alguma coisa diferente e mega importante pra se fazer. Mas hoje a gente tem a vida orgânica da igreja, né? Que é basicamente mesa e PG, né? A gente conseguiu deixar tudo redondinho, tem os cultos, mesa e PG. Porque a nossa igreja, ela tem uma ideia muito clara do que a gente nasceu pra fazer e de quem a gente é. Então eu lembro que muito disso que você tá falando, disso que você experimentou, claro que tem a ver com a revelação de Deus pra você, aquilo que era feito ali, né, no seu íntimo, mas o ambiente, o que ele propagava de ideia, tá ligado? De tipo, mano, a tua vida não é pra você. Por quê? Porque, mano, tem gente sofrendo agora, cara. Sim. Exato, cara, exatamente.
tem gente sofrendo. E, tipo assim, com todo o respeito, o maior respeito do mundo, não é um trabalho que vai resolver o problema das pessoas, mano. E é egoísmo você achar que é pra viver só pra você. Se Cristo, tá ligado? Se Cristo, ele bolou um plano que você entra nele pra mudar pessoas, mano. Pra mudar situações, rotas, vidas. Então, uma das coisas que mais me impacta, assim, quando a gente fala sobre essas paradas é o quanto a gente, quando vive menos pra gente, mais pro outro, o quanto a gente se torna mais próximo do propósito de Cristo pra gente, tá ligado? Total. Porque a gente tá falando sobre vocação. E não existem vocacionados orgulhosos. Porque a ideia de você ser vocacionado pelo Senhor é morra pra você e viva para Cristo. Sim, exatamente, cara. Tá ligado? Exatamente. E aí, a gente falando pra juventude, eu tenho certeza que muitos jovens estão vendo aí. Cara, a decisão da tua vida de com quem você casa, aonde você mora, com o que você trabalha, não pode ser pautada por dinheiro, por você, tá ligado? E realmente, mano, tu vai perder muito mais do que você vai ganhar. Sim. Tá ligado? Cara, com certeza. E uma coisa também que eu via nesse tempo de Bento Ribeiro, com o pastor Alexandre e com a pastora Patrícia, assim, lembro que a pastora Patrícia tinha uma Fiat Uno e ela trabalhava na ilha. Mano, era a minha chance de fugir do BRT. Tipo assim, cara, não, ela tinha que estar na ilha 7, eu tinha que estar 9, não importa, Bill, eu ia 7. Não, eu também fazia de tudo pra não pegar BRT. Cara, eu vou 7 horas, pastora, tá tranquilo. Mas uma coisa que eu aprendi muito, assim, com os nossos pastores, aí tem a ver com isso que o Danilo tá falando do ambiente da igreja, porque quando a igreja era menor, era muito aquilo ali, né? Era que eu precisava de menos coisas do que eu achava que eu precisava, assim, sabe? Às vezes, quando você tá em um ambiente de escassez, você sonha muito que você precisa de algumas coisas pra sua vida andar, você precisa de algumas coisas pra realizar, você precisa de algumas coisas pra ser alguém, e não tem problema nenhum em ser ambicioso, sabe? Só que, cara, a gente peca quando a gente não tem contentamento com aquilo que Deus deu pra gente e já supre a gente, né? Então eu olhava pra aquela realidade e eu falava assim, cara, talvez eu não precise de tudo aquilo que eu achava que eu precisava. Sim. Talvez a Uno sirva. Tá me levando pra lá e pra cá. Talvez o cachorro quente sirva. Talvez, eu lembro que o pastor Alexandre Gente, ó, do contexto onde eu vim, sendo muito sincera, eu não precisava nem arrumar minha cama. O pastor Alexandre me ligava que ia ter PG na casa dele. Eu lembro uma vez que ele me ligou. Eu sabia, eu não entendi porque ele tava me ligando. Ele, filho, vai ter PG aqui, pastora Patrícia não tá aqui. Vocês podem limpar? Eu falei, gente, limpar? Como assim? Podem limpar aqui em casa pra ter PG? Tipo assim, só que, cara, era uma realidade que eu falava assim, mano, beleza, é isso que a gente tem, é isso, Sim. é dessa maneira que a gente vai fazer assim, sabe? Então, isso me chocou muito, assim, porque me pareceu que, de fato, eu podia viver com menos, assim, sabe? E às vezes eu acho que hoje, a gente, como juventude, cara, se perde nisso, assim. A gente almeja umas coisas, cara, que falam mais sobre o nosso prazer do que necessariamente sobre aquilo que Deus quer fazer. E não quero ser hipócrita, todo mundo quer ter uma vida confortável. Sim. Eu também quero. Estudo e trabalho pra isso, inclusive. Quero tirar férias. Sim. Férias pra mim, o Danilo sabe que férias é uma coisa importante pra mim, Bill. Não mexe com as minhas Sagrada. férias. Meu irmão, não mexe com as minhas férias porque eu tenho que tirar férias. Mas, cara, putz, se isso aí for custar alguma coisa que... Se pra ter essas férias ou pra ter a vida que eu quero, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que Deus me disse, ou de alguma coisa que eu sei que tem em Deus, por exemplo, você, Bill, se pra ter isso você vai ter que abrir mão dos adolescentes, pô, será que vale a pena? Se pra ter um casamento, por exemplo, se pra ter uma relação com alguém não tá tanto sozinho, eu vou ter que abrir mão daquilo que Deus tem construído dentro de mim, daquilo que Deus tem me falado, será que vale a pena? Pô, acho que não, sabe? Sim. Então, acho que é muito nesse sentido. E aí, quando eu faço essa pergunta, eu vejo, cara, mas Deus já tem me dado tanta coisa. Por que às vezes eu tô correndo... Sabe essa ideia de correr atrás do vento? Sim. Eu acho que às vezes se a gente parar pra pensar, hoje a gente tem muita coisa que há um tempinho atrás a gente tava orando pra ter. Ainda tem isso, é verdade. Olha o podcast. Isso exatamente. aí, quando a gente começou a escrever o livro, eu tinha ideia do podcast. Sim. Isso era 2019. Aí, Flow, a gente veio antes de vocês. Esquece. O Flow também ligou pra gente, tá? Pra falar assim, como se faz um podcast Igão e tal, Igão veio aqui, né? Que ele aqui de engenho de dentro, né? Não, eu não quero vir porque aqui, vou fazer um disclaimer, tá? Quando eu gravo, é água Nós. empada. A única coisa que eu não como, tá, gente? Empada. Eles fazem questão, Processo. Carlos Araújo, advogado, põe na tela. Toma. Empada.
Empada, ovo de empada. Empada, bolo de empada. É. Quero ver patrocinar com imóvel. Pô, cadê? Um imóvel pra cada um. Não, e a água? Esquece. Hoje foi água. Com gelo. Tá bom, Mas enfim. Mas aí você tava lá em Bento Ribeiro, tá? Aí veio a pandemia, né? Foi bem aí, né? Cara, aí veio a pandemia. Na verdade, um pouco antes da pandemia, Deus tinha me dado uma palavra, assim. Eu comecei a conversar com seus pais e eu recebi uma proposta de emprego. Porque eu dava aula já nesse período. Eu dava aula em Petrópolis. Não vai dar pra contar tudo, cara. Muita coisa. Mas eu dava aula numa escola em Petrópolis. Então, um pouco antes da pandemia, eu recebi uma proposta para assumir o ensino médio da escola. Caramba. Loucura, né? Porque eu matei quase todas as aulas de educação na faculdade. Mas eu assumi o ensino médio lá. Então, eu ia ter que morar em Petrópolis. E a ideia era morar em Petrópolis durante aquele ano. E logo depois eu ia me mudar para Londres. Finalmente. Mano, eu tava em Bento Ribeiro. Achando que eu ia me mudar pra Londres. Bill, meu olho tava assim, ó. Vem, Senhor, os humilhados sendo exaltados. Eu andando com a camisa, exalta assim, já. Logo. Em janeiro de 2020, eu fui pra Londres. E aí a ideia era, tipo, ver como que ia ser pra eu me mudar em setembro. Voltei em fevereiro. Março teve o quê? Pandemia, mano. Fecha tudo. Esquece Londres. Esquece até andar de carro. Esquece qualquer coisa. Esquece no mercado, né? Esquece BRT. Cara, esquece BRT. Esquecemos tudo, assim. E daí eu acabei ficando em Petrópolis por um tempo, coordenando o ensino médio. Mas foi uma experiência muito legal com Deus, porque quando você tá... E aí, lembra que a igreja, a galera que me discipulou lá no início, o pastor Alexandre também sempre incentivou isso, falava que lugares de influência são muito relevantes pro reino. Quando chegou a pandemia, cara, tava todo mundo muito mal emocionalmente. Muito mal. E eu lidava com o ensino médio, cara. Mano, os alunos do terceiro ano, pensa, eles se prepararam a vida inteira pro Enem. Sim. E pra formatura. A formatura tava paga. A viagem de formatura tava paga. Caramba. E do nada, fecha tudo. Eles precisavam menos de um conceito novo de Max Weber na sociologia. Mas eles precisavam muito de uma palavra de conforto. Você lembra qual é o conceito de Max Weber? Não, eu não lembro com o que Weber fala. Mas eu lembro que um dia, cara, eu tava lá na coordenação do ensino médio, cara. E aí eu tava orando um dia em casa à noite, eu ia dar uma aula, eu dava uma matéria de atualidades, então poderia ser qualquer tema, né? E eu tava orando, cara. Aí eu orando, eu falei assim, Deus me deu uma palavra, falou assim, cara, chama o pastor Alexandre pra falar amanhã. Eu falei, como assim chamar o pastor Alexandre? Eita. Pô, meu pai... Cara, eu Cheio! Cara, Trabaçar, viado. hoje ele ainda obedece um organograma. Naquele período eu não sabia o que ele ia fazer. Você, ó, tua vida tá assim, ó. Ele poderia Safado. começar a expulsar demônio. Eu falei, cara, meu trabalho. Só que eu tava orando, mandei uma mensagem pra Nanda. A Fernanda, líder de missões, também trabalhava no meu time naquela época, né? Então, na escola. E aí, cara, eu falei, Nanda, Deus falou comigo sobre chamar o pastor Alexandre. Ela, amiga, cara, eu tava orando, senti a mesma coisa. Aí eu liguei pro pastor Alexandre. Falei, pastor, amanhã eu tenho uma aula tal hora. É atualidade, você pode falar o que você quiser. Mas assim, acho que é você que tem que falar. Cara, aí... Não deu nem um limitezinho. Mano, meia hora. Mano, no outro dia, cara, ele chegou, deu a aula, ele falou sobre vocação. Mandou bem, seguiu tudo. Ele falou que ele era assistente social, mas começou a atacar vários princípios. Mano, a cara dos alunos, eles assim, ó, pálidos. Pálidos. Depois daquilo, todas as aulas de atualidades, eu consegui tocar muito mais em vocação e identidade do que qualquer outro assunto. Maneiro. Só que isso só aconteceu porque eu era coordenadora do ensino médio. Porque Deus frustrou teus sonhos. Porque Deus frustrou meus sonhos. E aí eu volto, você conseguiu influenciar aqueles adolescentes naquilo que você, quando tinha a idade deles, Foi influenciado. foi influenciado. E aí o ponto é, será que a gente tá almejando subir na carreira pra que a gente consiga ser esse tipo de gente que abre esses caminhos e influencia as pessoas? Ou a gente tá querendo os nossos diplomas, como a gente tava conversando aqui da pessoa que a gente conhece, o nosso reconhecimento? Eu tô contando essa história agora, vocês sabem, mas provavelmente quase ninguém saberia disso. Talvez só o pastor Alexandre. Enfim, meu nome nunca vai estar lá como alguém que fez isso, sabe? Mas, um dia eu ouvi... Esse foi uma das maiores coisas que aconteceram comigo. Enquanto eu comecei a trabalhar nessa escola, um professor que me deu aula no ensino médio, também dava aula enquanto eu comecei a trabalhar na escola. Então a gente trabalhou junto, né? Maneiro. Foi super legal, professor de matemática. Primeira formatura do ensino médio, ele era o... É paraninfo que fala quando o professor... Acho que é paraninfo que ele dá o discurso, né? Paraninfo lá. Ele era o paraninfo da turma, então ele tinha um discurso. Ele me mandou uma mensagem perguntando se eu ia na formatura. Eu falei, pô, claro que vou, né? Nossa turma do terceiro ano. Cheguei lá, tô eu sentado no púlpito, né? Na igreja pra formatura.
Aí ele falou assim, gente, o título do meu discurso hoje é A Marca. Aí eu, pô, maneiro, professor, e tal, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou assim, pô, então, ó, a Fabíola foi aluna aqui no ensino médio. Eu já fiquei com vergonha, igual eu tô aqui. Pensar que era um púlpito, né? E todo mundo me olhou. Aí eu assim, ó, ainda bem que eu sou preta, não fico vermelha. Eu assim, cara... Mano, morrendo de vergonha. Ele falou assim, cara, a Fabíola foi minha aluna no ensino médio. Eu, e tal. Aí ele teve um dia, uma fase que minha mãe morreu. Aí eu lembrei de quando a mãe dele faleceu. E eu lembrei que eu tinha acabado de me converter, Deus falou comigo que era pra orar por ele. Mano, como que você ora por um professor? Você não ora por um professor. Só que era novo convertido, é bom por isso, né? Eu não tinha filtro nenhum, meu irmão. Eu não tinha filtro nenhum, entendeu? Mas Tipo assim. acho que eu oro, hein? O Bill é novo convertido. Bill é eterno novo convertido. Eu oro. Cara, eu tava nervosona e tal, Deus falou comigo, mano, pra orar pelo cara. Eu lembro que eu resisti pra caramba, mas quando eu me converti lá, eu orei por ele. Pô, que irado, mano. Passado 10 anos, ele falou assim, Fabíola, você lembra de quando você orou por mim? Eu falei, cara, não. Ele falou assim, essa é a questão. Quem faz a marca não lembra, mas quem é marcado não esquece. Que irado. Aí eu, mano, e ele falou, eu queria falar sobre como essa turma me marcou e tudo mais. Talvez eu e o pastor Alexandre, a gente não vai lembrar do que aconteceu com esse dia com esses alunos, mas eu tenho certeza que esses alunos vão lembrar. Que irado. Glória a Deus. É verdade. Tipo, real. E é isso, sabe? Irado. Silêncio sacro. Esquece. Gente, ninguém fala nada, tô começando a suar mais, tá? Então pode falar alguma coisa, entendeu? Não, a gente quer. Aí, beleza. Aí, pô, pandemia, Petrópolis. Escola. Metade de 80 no telhado, o que tu faz? Mano, viu? O Renato brigou com a gente. Verdade. O Renato deu um esporro na gente. O menor da casa de meu pai brigou com a gente. Ele deu um esporro na gente, na frente da convidada. Viu, gente? Ficou sentido, já esporro absurdo. E eu falei, não, você tá certo, Renato. Porque ele falou assim, você é muito brincalhão. Muita palhaçadinha. Mas falou só de tu, não falou de mim. Aí a dona Solange, eu sei que você tá vendo. Você também vai me parar no culto domingo e falar, meu filho, você tá com muita brincadeirinha. Trabalhar com
UX, né? Então eu virei UX Research, pesquisadora de experiência do usuário. Então hoje eu trabalho construindo aplicativos ou soluções digitais, e a minha função é falar assim pra galera que constrói o aplicativo, eu falo assim, gente, o Bill no WhatsApp, ele precisa ouvir o áudio enquanto ele tá mandando mensagem. Você viu que há pouco tempo o WhatsApp fez essa atualização? Antes você tava ouvindo o áudio, se você saísse da conversa, o áudio parava. Sim. Agora o áudio vai lá pra cima. Eu sou o tipo de gente que diz assim, cara, o Bill, gente, não pode... Tipo, ele tem que continuar ouvindo o áudio enquanto ele tá mandando mensagem. Então é mais ou menos isso que eu faço, assim, sabe? Maneiro. E aí eu mudei de carreira e tal, comecei a trabalhar home office. Aí, pra citar o que o Danilo falou, tipo, pô, financeiramente já foi uma questão. Você trabalhar com tecnologia, né? Você ganha bem mais, assim. É uma das carreiras que mais paga no país hoje. Aí teve um dia, cara, que eu tava em casa, mano. E aí eu tava em casa, recebi uma mensagem, uma proposta de emprego, né? Os caras falaram assim, cara, a gente quer alguém do Brasil. E a gente precisa de uma pessoa que fale pelo menos 3 línguas. Eu falei, mano, não consigo falar francês, mas consigo responder um e-mail em francês. Tipo, falar não vai dar, porque aí já é demais. Ter fluência já é demais. Mas espanhol e inglês tá safo. Aí os caras, não, beleza e tal. Aí eles, a gente quer que você se mude pra São Paulo. Eu falei, não vou mudar pra São Paulo. Aí eles, tá bom, você vai lá uma vez por semana. Eu falei, não vou. Aí eles, uma vez por mês. Eu falei, tá bom. Uma vez por mês, beleza. Aí eles, beleza, quanto você quer ganhar e tal, não sei o que. Aí eu fui pra última etapa do processo seletivo, o cara me aprovou. Meu par ia ser da Argentina. A gente ia treinar os times da Turquia e da Espanha deles. Todo o time de pesquisa de uma empresa chamada Kavak. Vocês já ouviram falar? É lugar de carro, né? Eles estão abaixo da Nubank só, na América Latina. Tô ligado, eles são a segunda maior empresa. Eles compram carro usado e vendem com garantia de novo. Mano, eles estão assim, voando. E aí falaram isso pra mim e tal. Bota o carro dentro de uma caixa, né? Isso, exatamente. Cara, eles me ofereceram na época um salário astronômico. Tipo assim, astronômico. Mano, astronômico. Papo de, tipo assim, mais de 15 salários mínimos. Mais de 17 salários mínimos. Só que na hora que eu fui conversar com o cara que ia ser meu par e tal, eu falei, cara, mas aí como que é o ambiente da empresa? Não sei o que. Ele, cara, ó, tu quer ganhar dinheiro? Vem pra cá. Tu quer ser feliz? Não vem pra cá. E mais do que isso, eles te fazem uma proposta e depois o negócio muda, assim, né? Ou seja, eu ia ter que ir mais pra São Paulo. E naquele período Deus estava falando comigo outras coisas. Eu lembro que eu liguei pro pastor Alexandre e falei, pastor Alexandre, me ofereceram uma baba. Ele, e aí, filha, vai aceitar? Eu falei, claro que não, pô. Aí, hã? Falei, claro que não, pô. Deus não tá falando pra gente construir uma parada? Só tô te ligando pra avisar que aconteceu isso. Aí, no outro dia, ele tava assim, mas tu negou mesmo? Acho que nem ele tava acreditando. Tem certeza? Aí ele, filha, tipo assim, pô, talvez o dízimo ajude a gente a casa, dá pra construir coisa também, pô. Pô, filha, também dá pra construir, dá pra gente fazer uma coisa com esse dinheiro aí e tal, não sei o quê. Mas foi fechar. Te oferecendo um salário astronômico. Sim. E aí é aquela questão que a gente volta a falar, né? De onde está nosso coração, né? Sim. Exato. Nosso coração pode estar na sola do pé nesse momento. Exatamente. A última coisa que a gente vai pensar é construir com essa igreja em nada. Eu já ouvi coisa, tipo assim... Cara, mas sabe por que eu aceitei, Danilo? Sabe por que eu viajei? Sabe por que eu não tô? Pô, cara, é que a igreja tá começando ainda, sabe? A igreja não... Sabe, e aí eu percebo quanto a humanidade, mano, ela caminha nesse sentido, assim, de pessoas que constroem menos, sabe? Estão dispostas a perder. Porque construção é um lugar de perda. Tá ligado? Construir. Tipo assim, pô, mano, você tinha a oportunidade de estar em vários lugares, mas você tá em pilares. Tá ligado? Tipo, construindo uma parada que humanamente não faz sentido, mas é a construção. Tá ligado? Construção. E isso é muito maneiro. Explica aí pro pessoal o que é a gestão que você faz aqui. Ah, boa. Não sei se eu vou explicar tão bem quanto o Danilo, tá, gente? Não, você vai explicar melhor que eu, pô. Bom, aqui na igreja, cara, a igreja foi crescendo, na verdade, né? A gente... O que aconteceu? A igreja tinha um determinado tamanho e na pandemia, principalmente quando tinha culto online, chegou uma galera. Ou seja... Eu. Muita gente chegou nesse período de pandemia.
Então, quando a gente voltou a ter uma igreja presencial estruturada de novo, a gente saiu de não sei quantos membros, tipo assim, quase triplicou o negócio, né? E quando você cresce como igreja, você precisa de uma estrutura, né? Sim. Então, o que a gente tem feito hoje aqui, eu, Danilo e a Bia, é muito pensar como a nossa igreja pode não só melhorar aquilo que tem hoje, a nível de processo, de coisas que você faz, como você também, como de alguma maneira também pensar nas bases necessárias para que a gente consiga avançar, assim. Então tem 2 linhas básicas. A primeira é como a gente melhora o que tem hoje. Danilo citou, por exemplo, aqui que hoje a gente conseguiu condensar, assim, para liderança não, a liderança tá aqui vários dias, né? Sim. Mas pra galera da igreja como um todo, você tem mesa, PG e tem culto. Sim. Show. Tudo bem. Mas antes não era assim. Eu lembro, tinha tipo assim, EBD, terça, não era? Tipo assim, antes tinha um monte de coisa em outros dias, assim. Então, a ideia é, cara, como que a gente consegue favorecer os nossos eventos, condensar as coisas, tornar mais efetivo, mais eficaz, para que todo mundo consiga estar? Sim. Como que a gente melhora? Pô, esse ano a gente passou por uma reorganização das redes. Pô, tu, Bill, tá à frente dessa parada, assim, né? Pô, ontem, cara, a gente tava lá na confraternização do Brave, uma maneira, uma coisa voltada pra uma idade específica. A galera, se bem que eu queria ser do Pulse, tá? Eu queria deixar isso claro aqui. Porque os adolescentes foram fazer, piquenique, 6 horas da tarde, eles estavam em casa. Gente, eu sou velha, eu quero estar em casa 6 horas da tarde. Não, falando em piquenique, irmão, mandar um abraço pra mãe do Isaac, que ele levou, sabe o quê? Pastel de calabresa com cream cheese. Mano, que isso. Aí, no Brave não teve nada disso, cara. Então, é essa parada. Então, cara, a gente tem pensado um pouco nisso, assim, como que a gente melhora o que tem e como a gente consegue chegar ao nosso objetivo macro. E aí a gente tem feito planejamentos estratégicos. Sim. E é engraçado, cara, que Deus me deu uma honra de fazer isso com empresas gigantescas, de faturamento de mais de 2 bilhões, assim. Então, sim. Tipo a minha. Tipo a do Bill. Não, Samurai não. Agora o nome é Lila. Essa só tu não conhece. Primeira mão. Não sei o que falar depois disso. Só mantém o faturamento. Não, só foi um jequiti aqui. Cara, um dia eu tava pensando algumas coisas com diretoria do Grupo Açaí Brasil, do Grupo Vivo Telefônica, do Grupo Carrefour Brasil, América Latina. E no outro dia eu tava do Grupo Cartas Vivas em Pilares com o Danilo e o Pastor Alexandre. O Kids, como é que a gente resolve o Kids? Como que a gente resolve as crianças lá, que tá lá correndo e tal, não sei o quê. Mas, cara, brincadeiras à parte, isso é uma honra, cara. Isso é uma honra gigantesca, assim, porque... Lembra quando a gente começou falando sobre vocação? Esse é o tipo de coisa que, cara, Deus me deu o privilégio de trabalhar na minha comunidade de fé com uma coisa que pra mim é muito prazerosa, cara. Por exemplo, eu ia odiar fazer o que a galera do podcast faz. Eles estavam aqui testando o microfone. Não gosto disso, cara. Não me chama pra trabalhar comigo. Não gosto. Tipo, isso não flui pra mim. Mas os caras tão felizes. O Danilo tá reclamando da empada, mas, cara, tem empada, cara. Os caras tão correndo atrás e tal. Né, Danilo? Valoriza os irmãos. Aí, tipo assim... Cara, os caras fazem isso com o maior amor, assim, cara. E, pô, é muito bom, cara. Quando, pra mim, é literalmente uma honra. Quando você consegue ver que as suas habilidades podem potencializar o lugar onde Deus plantou, sabe? Sim. Então, cara, pra mim é incrível ver o negócio acontecendo, assim. Claro, gente, tem muito pra aprender, né? A gente tá aprendendo toda hora, assim, nesse trabalho de gestão. Mas, enfim, sabe? Um abraço pra Kigrude. Aí, ó. Aí, ó. Pra valorizar, né? Valorizar. Cara, pô, incrível, Fabi. Muito legal conhecer da tua história. A gente precisa encerrar o podcast, mas eu tenho certeza que tudo aquilo que foi falado, né, tudo aquilo que foi ministrado, tudo aquilo que você contou da sua história, para muitas pessoas vai servir como ensinamento de vida, né? Porque a gente prega coisas e aí, tipo, se distancia muita gente, né, daquilo que a gente vive aqui. A gente tem mais um testemunho de gente que, mano, pra viver aquilo que Deus tem pra gente, a gente precisa abrir mão de várias paradas e como isso constrói na gente várias coisas. Mas eu queria pedir se deixasse um recado final aí, cara, algo da parte de Deus. Depois o Bill vai mandar um rap pra gente. Mas você pode... Cara, pô, não, primeiro eu queria agradecer, na real. Eu tava nervosa quando eu cheguei, assim, bem nervosa, na verdade. Mas a primeira coisa que eu queria agradecer, na verdade, é poder fazer parte desse sonho, porque eu lembro de quando ele começou, cara. E como o Bill tinha dito, é incrível você poder tocar numa parada que um dia foi só uma ideia, né? Sim. Isso é irado. Então, tipo assim, cara, era só uma ideia. Não tinha nem microfone direito, entendeu? Tipo, não tinha nem tem até ar-condicionado, cara. Não tinha nem ar-condicionado e tal. Então, tipo, ver o negócio acontecendo.
queria agradecer por essa oportunidade, assim. Segunda oportunidade, cara, é que eu vejo uma galera falando aqui com uma história com Deus muito séria, sabe? Pô, vi o pastor Valbinho, tipo, a galera da nossa igreja mesmo, pastor Digão, pastor Alexandre no primeiro, quando lançou, cara, uma galera com uma mega história de vida, de renúncia, de ministério, assim, sabe? Então, eu me sinto muito honrada com essa oportunidade, sabe? E, cara, na minha pouca experiência, na verdade, acho que se eu pudesse deixar um recado, cara, eu diria que eu acredito que o Senhor precisa não só ser o centro, no sentido de que tudo tem que estar baseado em Jesus, no que Deus quer, mas, cara, o Senhor precisa ser alguém a quem a gente ama, alguém com quem a gente se relaciona, sabe? A Bíblia vai dizer que a vida eterna é conhecer ao Senhor. Não vai adiantar a gente discutir vocação, não vai adiantar a gente discutir chamado, propósito, se a gente não deu esse passo anterior, que é se relacionar com o próprio Deus, sabe? Abrir mão das coisas, como o Danilo tinha dito, sempre vai custar alguma coisa. Só que você abre mão com gosto quando você se lembra daquilo que você tá ganhando. A Bíblia também vai dizer que Cristo morre e sofre morrendo, mas ele, tipo, mano, pensa no que gera na gente, né, cara? Sim. Se ele não morresse e ressuscitasse, a gente não estaria aqui, sabe? Sim. Então não é só sobre aquilo que a gente abre mão, é sobre o modo como aquilo que a gente abre mão gera outras coisas, gera vida na gente, gera vida nas pessoas, sabe? E a gente só vai conseguir ver esse impacto, a gente só vai conseguir desfrutar disso se a nossa relação com Deus, cara, estiver em primeiro lugar, assim. O pastor Alexandre sempre ele brincava assim, pô, se eu pudesse, você não me escolheria como pastor, né? Eu falo, não escolheria mesmo. Sei lá, escolheria uma galera que fosse mais hypada naquele período, sabe? Mas teve uma coisa que eu acho que o principal ensinamento que eu aprendi nessa igreja, que eu quero muito levar pra mim, cara, é que eu vi muita gente muito limitada. Vi muita gente com muito menos oportunidades do que as pessoas que eu conheci antes. Mas, cara, eu conheci uma galera, mano, que ama Jesus. Eu conheci uma galera, cara, que, tipo assim, acorda de manhã falando assim, Deus, eu não sei como eu vou fazer. Eu não sei qual vai ser o próximo passo, mas as cartas estão aqui na mesa. E eu quero muito que o Senhor seja o centro daquilo que eu tô fazendo, sabe? Então hoje, claro que eu tenho muita coisa pra melhorar, muita coisa pra corrigir, assim, sabe? Mas vocês estavam brincando que eu saí de férias, agora eu tava viajando. Mas eu tava viajando lá, e daí eu olhei uma igreja, mano. Que esses caras me pegaram, me contaminou essa droga. Eu podia estar roubando, matando, comendo bem. E eu tava pensando na igreja, falei, não é possível. Não tem como não pensar, mano. Ai, cara, que raiva, eu vendo lá a galera no negócio de sala de oração, pensando, caraca, por que a gente faz isso na nossa sala de oração? É bobeira, cara, mas conforme a gente vai conhecendo ao Senhor, essas coisas vão ganhando espaço no nosso coração, assim, né, cara? Maneiro, irado. Então acho que é isso, meu conselho. Cara, glória a Deus por isso. Glória a Deus. E tem algo que a gente falou muito nesse podcast, e deixar também pro pessoal aí, né, cara? Quando a gente chega assim na juventude, a gente tem dois sentimentos. O primeiro sentimento parece que tá acabando o tempo, né? Pô, vou chegar aos 30, vai acabar a minha vida. Mas tem uma parada que eu gosto de pensar. Uma vez a gente tava conversando com o pastor, eu não lembro quem era, acho que foi o pastor Moisés. Ele falou o seguinte, cara, essa idade de 25 a 30 anos é uma fase onde você toma muita decisão que vai durar pra vida. Antes, você toma uma decisão que meio que acaba, assim, né? Relacionamento e tal, mas a partir dessa idade, tem algumas paradas que você toma que vão marcar a tua vida eternamente, né? E muito desse recorte da sua vida foi nessa faixa etária de 25 a 30 anos. Total. Você termina uma graduação, o que eu faço daqui, o que eu faço lá e tal. E é interessante, cara, que a gente não vê, mas o nosso desvio ou o nosso acerto são pequenas decisões que a gente toma ao longo do dia a dia, tá ligado? A gente não se desvia porque a gente tomou um grande passo contrário. A gente vai tomando pequenos passos fora. Mas aquilo que nos marca são pequenos passos que a gente vai dando e de obediência. Total. Porque agora é uma proposta de 20 mil reais por mês. Outro dia é uma proposta de menos. Mas vai te desviar de qualquer forma. Total. Tá ligado? E a grande questão é onde está o nosso coração no meio disso tudo. Verdade. Se a igreja é só um lugar pra gente ter a nossa consciência aliviada, se é só um lugar pra gente ter o nosso clube, se sentir bem e não se sentir condenado pelo pecado, ou se a igreja faz parte do propósito que a gente entendeu em Deus que a gente precisa viver. Verdade. Entendeu? Então, o que eu quero deixar é que você se envolva. Você tá aqui, você tá nessa igreja, Deus te colocou aqui, se envolva, sabe?
não deixe passar o tempo, tome as decisões certas, né? Você não precisa caminhar sozinho. A gente falou de muitas coisas que a gente não... Graças a Deus a gente tinha... Bento Ribeiro foi ruim, mas tinha a Camila lá, tinha a Priscila lá, tinha o pessoal. Então assim, você não precisa andar sozinho. Então se envolva, faça parte, que eu tenho certeza que... Enfim. Isso aí, eu acho que a única coisa que dá pra falar é curta fazer a vontade de Deus. E tá bom. Poético, mano. Singelo. Eu achei poético, mano. Tá bom. Você tá poético depois hoje. Tu posta lá com o abajur. Ah, sim. Que teu ficou irado. Ficou maneiro, ficou. Eu compartilhei, né? Viu? Aí, galera, piada interna. Explica que abajur é esse. Não, que ele postou lá a frasezinha me siga no meu Instagram. Aí, ó. Segue o Danilo, pô. Segue aí, Danilo Pilar _. Muito bom. Ele manda umas frases. Siga a Fabi, o outro Instagram. Fabi com H, Neves. Com H no final. Fabi com H no final, Neves. É por causa do teu outro nome, né? Fabiola... Eu tenho um segundo nome que eu não gosto e ele tá tentando trazer à tona. Acho que eu sei. Não pode falar. Não, pode falar. Cássia. Meu nome é Fabiola de Cássia, Bill, tu acredita? Manda uma de escritora. A mãe dela chama ela de Cassinha. Mentira. Mentira, cara. Chama que eu sei. Não chama nada. Imagina, ela vai dar uma maior palestra séria. Agora chamar a Cassinha aqui. Mentira, cara. Chama nada. Minha mãe chama de Fabiola, gente. Tá bom. Você, eu já acostumei com Fabiola, então. Enfim. E é isso, pessoal. Compartilha, deixa seu like. Eu não pedi like em nenhum momento, né? Tô pedindo agora. Então deixa seu like, compartilha esse vídeo aí nos grupos da sua família, no seu Instagram, enfim. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Também pode abençoar a vida de outra pessoa. Siga Igreja Cartas Vivas no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. Siga o Bill, Gabriel Olivers. Não, Gabriel.Oliver Z. O Z é só porque não tinha. Entendi. Siga a Fabiola, Fabi Neves com H. Siga a Igreja Cartas Vivas. Siga a Luísa Maia. Renatão Alves. Siga Vitor Hugo. Aí, ó. Brincadeira. Isso é piada interna, que o Renatão vai brigar comigo daqui a pouco. Então, fique com Deus, Deus te abençoe. Esqueceu do Rodrigo. Aí, quer comprar imóvel? Mano, patrocina aqui a gente, mano. Comprar um lanche. Eu vou casar. Enfim. Deus te abençoe. E é isso, pessoal. Um abraço. Valeu, gente.